Isso. Queridos, abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 13. Nós vamos retornar lá para quinta-feira de Páscoa. Vamos retomar aí João, capítulo 13. Confesso para vocês que entendi quando a Maria me pediu para realizar a ceia, eu entendi apenas ceia, Maria. Eu não entendi que eu seria quem traria a palavra agora pela manhã. Mas disse que soldado no quartel tem que estar preparado, né? Essa é a regra do exército e também a regra do exército de Deus. João 13 diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo esse que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou, um parênteses aqui, para dizer que o sertanejo está certo, que a gente fala banhar. Tem gente que diz que o certo é tomar banho. Aqui o texto é: quem já se banhou sertanejamente não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais estar todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, de Senhor, e fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém, irmãos? Vocês sabem essas coisas? Sabem a respeito do que Jesus está ensinando aqui? Semelhantes a Jesus é o que nós devemos buscar ser. A recuperação da imagem e da semelhança de Deus em nós é sermos semelhantes a Jesus. Quero agradecer ao meu discípulo de Cristo, o irmão Mateus. A gente se encontra uma vez por semana para um processo de discipulado,
e ele me presenteou hoje com um livro chamado A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Se você quiser, eu não sei se tem lá na livraria ainda, você pode adquirir. E essa é a nossa Imago Dei do Novo Testamento: imitar o Senhor Jesus. O cristão verdadeiro, ele é um servo. E o propósito principal de um servo é ser semelhante ao Senhor. O trecho bíblico de João 13, de 1 a 17, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, nos ensina que a melhor maneira de sermos parecidos com Ele é servindo como Ele serviu. Devemos ser como Cristo em seu serviço. Ele mesmo disse: porque eu vos dei o exemplo. Para quê? A fim de quê? Com o propósito de que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus é o nosso referencial de servo e de serviço. No contexto atual no qual vivemos, esse contexto em que as pessoas estão muito mais preocupadas com o seu sucesso pessoal, faz-se necessário resgatar a identidade de servo e o ideal de servir. É como disse Albert Einstein: chegou a hora de substituir o ideal de sucesso pelo ideal de serviço. Chegou a hora de substituir o ideal do sucesso pelo ideal de serviço. Esteja você, meu irmão, fazendo o que for. Nesse texto, João inicia dizendo que Jesus estava jantando com seus discípulos em Jerusalém, uma ceia, antes da festa da Páscoa. E ele começa enfatizando o que Jesus sabia e o que Jesus sentia. O que Jesus sabia, pastor? Ele sabia que era chegada a sua hora de morrer. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Ele sabia da sua exaltação. Ele sabia da disputa entre os seus discípulos. Ele sabia que eles estavam numa luta por poder. Eles estavam numa luta por posição. Ele sabia que o momento da cruz, aquele momento doloroso, estava chegando. Ele sabia quem era o seu traidor. Ele sabia quem estava querendo vê-lo pelas costas. Mas ele sabia que após todo aquele sofrimento, ele seria exaltado. E o seu nome seria por toda a eternidade o nome que é sobre todo o nome. Ele sabia da sua autoridade, sabia do seu poder, sabia da sua missão, sabia do seu propósito, sabia das pessoas que conviviam com ele, sabia quem elas eram, sabia que Pedro haveria de negá-lo, que Pedro haveria de decepcioná-lo, que o líder dos seus discípulos, que disse que iria com ele até a morte, não teria a capacidade e iria desertar. O termo bíblico é exatamente esse: desertar. Iria abandonar o exército. Nós cantamos sobre ser exército de Deus ainda há pouco aqui. Você faz parte desse exército, irmão? Quem aqui faz parte do exército de Cristo? Um soldado, quando vai para a guerra, ele tem que estar pronto para morrer. Você está pronto para morrer? O soldado quando vai para a guerra, ele está pronto para morrer pelo seu reino. Você está pronto para morrer pelo seu reino. Você está pronto a levar a sua cruz pelo seu rei e pelo seu reino. Você está pronto para renunciar pelo seu rei e pelo seu reino. Jesus sabia que estava chegando a sua hora. Mas João também destaca o que Jesus sentia.
O texto começa dizendo: tendo amado os seus, os amou até quando? Até o fim. Como Jesus nos ensina nesse texto. Como a pedagogia de Jesus aqui é fantástica. Como ele se mostra nesse seu último evento com os discípulos de uma didática extraordinária. Ele já tinha ensinado todas essas lições sobre amor, serviço e humildade, mas muitos dos seus discípulos ainda não tinham aprendido. Nós temos aqui pelo menos 3 lições sobre o amor. A primeira é sobre a sua origem. A origem do amor é Jesus. Porque Jesus, querido, Jesus é a expressão máxima do amor de Deus pela humanidade. Se você ama alguém, a melhor coisa que você pode fazer por esse ser amado é oferecer Jesus para essa pessoa. É ser semelhante a Jesus perto dessa pessoa. A origem do amor é Jesus. Ele é Deus e Deus é amor. A fonte do amor verdadeiro, queridos jovens, é Jesus. E aqui um conselho: quem está solteiro aí, levanta a mão. Os solteiros dos jovens, levanta a mão. Você que está solteiro, levanta a mão aí, irmão. Pode levantar. Se você é solteiro, levanta a mão. Se você quer encontrar uma pessoa abençoada, um marido extraordinário, uma mulher abençoada, a primeira característica que você deve observar nessa pessoa é o quanto ela ama Jesus, o quanto ela tem de Jesus na sua vida, o quanto ela é semelhante a Jesus. Amém? Foi assim que Silvânia olhou para mim. Porque se ela não tivesse me olhado desse jeito, ela não teria se casado comigo, não teria se apaixonado por mim, não teria. Porque hoje eu sou uma bênção de bonito. Mas na época, irmão, foi apenas graça e tão somente graça. Mas eu tinha em mim Jesus. E quando a pessoa tem Jesus, a outra olha para você em perspectiva. Vou investir, porque vai melhorar na estética, porque por dentro já tem o que eu preciso. Às vezes você está procurando a estética, a beleza externa. Procure o que há dentro, o que há no coração dessa pessoa. Porque o externo, se não melhorar com o milagre do céu, melhora com creme, com perfume, com plástica, com algum troço aí, mas melhora. E beleza é uma questão de visão. É como você enxerga o outro. O objeto do amor de Cristo são os seus que estavam no mundo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até. Jesus ama as pessoas do mundo. O texto mais conhecido que temos: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é aqui mundo físico, não é cosmos. Aqui é mundo pessoas, gente, seres humanos. Eu quero dizer para você: se você quer amar de forma verdadeira, ame pessoas. No mundo que a gente vive, as pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Ame pessoas. Pastor, se você quer que o seu ministério funcione para o reino, ame pessoas. Esse congresso que nós realizamos aqui é para atender pessoas. A ABO existe para atender pessoas. Igrejas existem para atender pessoas. Porque são pessoas. Pessoas são o projeto, é o projeto de Deus para nós. Amou os que estavam no mundo. E qual é a dimensão desse amor? Até o fim.
As palavras até o fim aqui indicam intensidade, amou ao máximo, ou temporalidade, amou até o fim da sua vida. E no original aqui também significa propósito. Amou com propósito, amou com objetivo, amou com ações. O autor do livro Monge Executivo diz que o amor é o que o amor faz. Amor não é discurso. Amor é ação proativa, positiva, abençoadora, servidora. Jesus sabia e sentia todas essas coisas. Ele mesmo diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Tem um amigo aí do seu lado? Alguém da sua família? Dá um abraço nessa pessoa e diz assim: que Deus me ensine, que Deus me ajude a te amar, e que eu seja capaz de dar a minha vida por você. Isso é amor. Amor que serve, amor que se doa, amor que se entrega, amor que se dedica. Jesus sabia e Jesus sentia. E porque Jesus sabia e sentia, ele determinou o que ele iria fazer. Porque é o nosso conhecimento e os nossos sentimentos que determinam as nossas ações. É o que você sente e o que você sabe que determina como você age e reage. E porque sabia disso, ele age. E o texto diz que ele levantou-se, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Porque ele sabia do que sabia, porque ele sentia o que sentia, e porque ele era quem era, e o ser quem era, a sua identidade deveria levá-lo a ficar assim: não, eu vou esperar que me sirvam, que lavem os meus pés. O serviço de lavar os pés era feito por um criado, o menorzinho na hierarquia. Era o pior serviço que tinha, era lavar os pés das pessoas quando elas chegavam. Lembrem-se vocês que naquela época as ruas, as estradas, eram todas elas de muita poeira. E na cultura da época, você chegava na casa de alguém e tinha um escravo para lavar os seus pés. Os discípulos: quem é o mestre aqui na história? Jesus. Quem é o Senhor? Jesus. Na palavra da moda, quem é o líder? Jesus. E o que é que o líder faz? Qual é o instrumento de liderança de Jesus aqui? Quais são os instrumentos? A bacia e a toalha. Se você quer servir bem, se você quer ser semelhante a Jesus, tome para si a bacia e a toalha. Você me ajuda a dizer isso aí para um irmão aí? Diz assim para ele: se você quer ser semelhante a Jesus, sirva, seja servo. É isso que a gente tem que ser. A atitude de Jesus aqui nos ensina pelo menos 3 lições sobre servir. Servir é ação. Amém, irmãos? Servir é fazer. Servir é colocar as mãos na massa. Servir é pegar a bacia e a toalha, é lavar os pés. Servir é ir para a cozinha. Servir é limpar o chão. Servir é carregar cadeiras. Servir é dar carona para o pessoal do hotel para cá.
Servir é fazer para que o congresso, tudo no congresso dê certo, tudo funcione. Servir é se dedicar, servir é se oferecer, servir é lá na sua igreja, você voltar depois de ter ouvido todas essas palavras, chegar para o seu pastor e dizer assim: o que tem para fazer? E se ele disser para você: toma aqui uns folhetos e vai evangelizar, toma aqui e vai ajudar fulano. Porque às vezes as pessoas só querem servir hoje em dia no ministério de louvor, servir pregando. Nós precisamos servir nas ações mais humildes, porque o nosso Senhor fez isso. O que era mais desprezível, Ele tomou para si e disse: eu irei fazer. E depois que fez, Ele disse: vocês entenderam? Vocês compreenderam? Parece-me que passaram-se séculos e nós ainda não entendemos, nós ainda não compreendemos. Os tempos passaram e nós estamos, às vezes nós lemos o texto lá de Tiago e João, um querendo a direita, outro querendo a esquerda, e a gente diz: como pode? E quem é pastor de igreja sabe o quanto nós oramos para que Deus estabeleça no coração do nosso povo coração de servo, espírito de servo, atitude de servo, gente que diga: o que tem para fazer, eu vou fazer. Se é para abençoar pessoas, se é para cuidar de pessoas, se é para o bem das pessoas, se é mesmo para tirar a sujeira dos pés de alguém, eu o farei. O que você tem feito, querido, é serviço ou é projeção? O que você tem feito é ação? É ação. Servir exige humildade. Só serve gente humilde. E deixa eu dizer uma coisa para você: para o reino de Deus, para quem quer ser semelhante a Cristo, só serve quem é humilde. O reino de Deus não precisa de gente cheia de si. O reino de Deus não precisa de gente orgulhosa. O reino de Deus não precisa de gente que deseja primazia. O reino de Deus precisa de gente pequena, precisa de gente que faça oração todos os dias. E eu faço, porque o meu orgulho, um dia pregando na igreja sobre Naamã, eu disse que o orgulho tem 7 vidas. É por isso que é igual gato, tem 7 vidas. Você mata um, mata hoje, ele quer nascer amanhã, mata hoje, quer de novo. É por isso que Deus manda Naamã mergulhar 7 vezes para matar o orgulho, porque esse negócio só morre, sabe, sepultando. E eu oro todos os dias para que Deus mate o meu orgulho, porque não pense você que eu não tenho, não. Eu peço a Deus que tire isso de mim. E tem uma oração que eu faço sempre, a oração dos irmãos moravianos, que diziam: do desejo de sermos grandes, importantes e poderosos, livra-nos, Senhor. Do desejo de sermos grandes, importantes e poderosos, livra-nos, Senhor. Que nós sejamos humildes, que nós sejamos pequenos, que nós tenhamos o desejo, o interesse de servir o outro, de servir o próximo, porque servir é prova de amor. Amém, irmãos? Quem aqui tem um esposo, uma esposa querida? Quando é que o seu esposo e a sua esposa declaram amor por você? É só quando ele diz: eu te amo? A minha mulher é apaixonada por um som, um barulho, um certo som. Minha mulher é apaixonada. No dia que ela vê que a água da pia está caindo com frequência, ela diz: Júnior está lavando a louça, se derrete toda. Fica uma bênção, né? E qual é a mulher que não gosta do marido sirva? E qual é o marido que não gosta que a esposa sirva com a sua? Isso é prova de amor. Servir é prova de amor. Quando você serve, você diz: eu te amo. Quando você serve o outro, você diz: eu amo você. Quando você serve a sua igreja, você está dizendo para Deus: eu te amo, Senhor. E você está dizendo para os seus irmãos: eu amo vocês.
Tudo que esses jovens da primeira igreja prepararam para vocês, queridos jovens de outras cidades, foi feita com amor para declarar a vocês o quanto nós amamos vocês. Nós servimos por amor. Servimos porque amamos ao Senhor. E qual é a reação de Pedro? Pedro reage e questiona a ação humilde de Jesus, a reação humilde e amorosa de Jesus. Pedro diz: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, não. O Senhor lava os pés a mim? Jesus disse: sim. Os meus pés não. Pedro estava tanto perplexo como envergonhado. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus ensina 3 lições para Pedro e para cada um de nós. Primeiro, deixa eu ser rápido aqui. Os planos e ações de Deus muitas vezes não são compreendidos de imediato. Pedro não entendeu. Segundo, ninguém jamais poderia herdar a salvação ou participar das bênçãos de Jesus se não for lavado por Ele, pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você já banhou, na palavra do nordestino, você já banhou. Porque eu insisto com isso, irmãos, porque eu morei no sul da Bahia, quando eu dizia assim, eu vou banhar, o povo ria de mim. Quer dizer, não tem um verbo banhar, e tem qual? É tomar banho. Não, eu vou banhar, porque eu banho, tu banhas, ele banha, nós banhamos, vós banhais, eles banham, é verbo. Pelo menos no Nordeste é, e aqui na Bíblia, na NAA também é. E aqui é biblicista de primeira, que está traduzindo o texto. Se você usa tomar banho, aleluia, mas me deixa falar e banhar, porque pelo menos eu estou seguindo a Jesus aqui, ou João que escreveu o texto. Somente Jesus sabe distinguir os salvos dos perdidos, o santo do pecador, o justo do injusto. Quando Jesus diz: Pedro, você já tomou banho. Pedro, você já é salvo. Pedro, quando alguém toma banho uma vez, quando alguém banha uma vez, já está limpo. Nós fomos limpos uma única vez, amém, irmãos? Do ponto de vista da salvação, você foi limpo quando você foi salvo, amém ou não? Mas você precisa se limpar de novo em algumas partes da vida, em algumas partes do corpo, precisa. Isso se chama santificação. Quando você é justificado, você é salvo de uma vez por todas. Ao santificar-se, você é aperfeiçoado à semelhança do Senhor Jesus. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Já banhou, agora só precisa limpar essa sujeira localizada. Tem muita gente aqui que já banhou, já é salvo em Cristo, mas tem sujeira localizada, que precisa ser limpa, que precisa ser tratada, que precisa ser mudada. Isso aqui é teologia batista pura, meu irmão. Deixa eu dizer para você, para a gente encerrar, o que Jesus ensinou. Após ter lavado os pés, Jesus perguntou aos seus discípulos: compreende o que vos fiz? Pergunta para o seu irmão e dá uma sacudida nele abençoado assim: você compreendeu? Você já entendeu o processo? Você já viu como é que é o negócio? Já viu? Você que fica achando aí que sucesso, conquista, vá servir. Eu gosto muito de um livro do John MacArthur, que ele diz que nós traduzimos a nossa palavra doulos no grego para servo. E ele diz que a melhor tradução não é servo, a melhor tradução da palavra doulos é escravo. É escravo. Quando eu comecei a pensar em dar uma chance para Silvane, eu comecei a frequentar a igreja dela.
os meninos da minha igreja não sigam esse exemplo. Dia de domingo é dia de estar na sua igreja. Tem uns meninos aqui na igreja que às vezes dia de sábado, irmã Maria, dia do culto dos jovens, e dia de domingo, dia do culto na igreja, estão na cidade por aí varoando. Isso é um novo verbo que eles criaram aí. É varoar, de varão, não é isso? Varoando. Atrás de algumas irmãs de outros ambientes. Se você quer, você não está proibido, mas vá quarta, quinta, mas no dia do culto. Quarta não, que é dia de culto na igreja. Quinta também não, que é TGM. Terça também não. Encontra outro horário. E eu não tinha esse verbo na época. Eu fui lá na igreja da dona Silvânia. E lá, além de me encantar com ela, tinha uma missionária lá que era uma bênção, a Nazaré. E eu gostava de ouvir Nazaré, porque ela tinha uma palavra, ela tinha experiência com Deus. Depois que saiu de Xique-Xique, foi ser missionária na África. Infelizmente teve um câncer que a levou. E eu aprendi muito com Nazaré, e ela gostava de cantar uma música. E a música dizia assim: eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho minha palavra, como a aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Você viu? O que o Senhor quer de nós é que nós entendamos que nós não temos direito algum, que nós somos alcançados pela graça, e o que nós somos é tão somente graça. O que recebemos é tão somente pela graça. E você precisa compreender isso. Você compreende a graça, quando você compreende o que Jesus fez, você não vai ter dificuldade em servir. Você não vai ficar reclamando dos seus direitos. Você não vai ficar tomando posse do reino de Deus, como se o reino de Deus pertencesse a você. Você não é rei, você é súdito, você é escravo. Você tem que estar aqui para servir. Jesus pergunta: compreendeis o que vos fiz? Provavelmente os discípulos não compreenderam. E Jesus lhes oferece uma aula sobre liderança espiritual. A sua mensagem principal aqui desse texto, marca esse texto na sua Bíblia, foi resumida em uma frase no versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para como eu vos fiz, façais vós também. Tem como projetar o texto para a gente aí? Vamos ficar de pé? Todos. Vocês participarem do sermão um pouquinho comigo aí, ficando de pé também. Porque eu vos dei. Se puder colocar na NA, agradeço. João 13:15. João 13:15. Vamos juntos lá? Porque eu pergunta para o seu irmão que está aí do seu lado: você compreendeu? Pergunta para ele: você entendeu? Pergunta para ele: você interpretou direito esse texto? Pode sentar. Porque aí a interpretação é simples. Não precisa de nenhum exegeta, de nenhum hermeneuta, pastor Rivelino. Não precisa, pastor Marcos. Não precisa. O negócio aqui é muito simples. Jesus está dizendo: eu dei o exemplo. Qual foi o exemplo? Eu lavei os pés de todos vocês.
lavou os pés do traidor, lavou os pés do negador, lavou os pés dos 10 que desertaram, lavou os pés de todo mundo. Aqui Jesus está nos ensinando uma lição. Não escolha a quem você vai lavar os pés. Você que é líder, não escolha a quem você vai lavar os pés. Não tenha os da sua preferência, os queridinhos. Lave os pés de todos. Aprenda com Jesus a servir a todos, a fazer o melhor por quem precisa. Todo líder espiritual, aqui é uma palavra para os líderes de jovens, para nós pastores e para todos aqueles que exercem liderança de algum tipo. Todo líder espiritual deve ser um líder servo como Jesus. Logo, esse líder possui 4 características básicas para a gente encerrar. Primeiro, o líder servo é aquele que identifica necessidades e toma iniciativa para supri-las. Você quer liderar? Deus vai colocar uma necessidade diante de você. Deus vai colocar um desafio diante de você. Tem gente que quer ser líder e já quer encontrar tudo pronto. Quer encontrar tudo já resolvido. Comece servindo pequeno, de baixo, aos poucos. E me desculpa a citação pessoal mais uma vez. Eu comecei o meu ministério numa congregação, no pior bairro de Feira de Santana, no meio de bandidos. Na praça da igreja que eu pastoreava tinha tiroteio. E eu era professor de seminário, mas lá naquele bairro eu era pastor daquela congregação. E o reitor do seminário, que era o meu pastor na igreja, na igreja sede, o meu pastor disse assim: vou lhe dar um transporte para você ir para a congregação. E eu passei a noite sonhando com um carro. Vou aprender a dirigir, casado de novo com dona Silvana e tal. No dia seguinte ele chegou lá com uma Monarch barra circular vermelha. Eu pesava 58 quilos, tinha umas pernas fortes. Botava a dona Silvana na garupa e pedalava. E pedalava. E pedalava. Semana após semana, semana após semana, semana após semana. Um dia nós estávamos voltando, pedalando, e eu com ela de noite, depois do culto. E um cara começou a seguir a gente. E eu aumentei a velocidade e ele começou a correr. E eu aumentei a velocidade e ele começou a correr. Eu digo: meu Deus, cuida da minha mulher, porque de mim eu sei o que vai, mas cuida dela, porque eu ia enfrentar aquele rapaz. Ele correu. Quando chegou no seminário tem um asfalto ali para passar para o outro lado. Quando chegou ali eu tive que parar, porque não tinha. Ali passava carro, eu tinha que parar para esperar passar, Rivelino. E eu parei ali. Eu disse: é agora. E ele chegou esbaforido: rapaz, por que você não diminuiu? Eu disse: diminui como, rapaz? Eu disse: rapaz, eu vi você passar. Eu disse: vou agora, porque aí em frente ao seminário tem um cemitério. Eu morro de medo de passar em frente a esse cemitério. E eu disse para ele: você precisa fazer medo dos outros. E aí eu sei que a gente passou em frente ao cemitério. Essa é uma das poucas experiências da barra circular Monarch. O que eu quero dizer para você: comece pequeno, continue pequeno e chegue nos céus pequeno. Por mais que Deus lhe dê, lhe ofereça, sirva, meu irmão, em nome de Jesus. Segundo, o líder servo é aquele que ensina o serviço pelo exemplo. Se você quer que alguém sirva, sirve você primeiro. Seja exemplo. Eu aprendi a servir dentro de casa com os meus pais. Eu aprendi a ser servo com a mãe que eu tenho. A gente aprende com as pessoas de influência da nossa vida. E aqui um recado para as mães e para os pais. Às vezes nós estamos criando filhos muito cheios de dedos. E às vezes, quanto mais às vezes a gente tem, a gente melhorou, a gente foi criado numa situação mais difícil. Não quero que o meu filho passe por o que eu passei. Eu quero que meus filhos passem por o que eu passei, por as lutas que eu passei, por as dificuldades que eu passei. Pastor, quero,
porque foram elas que me forjaram, foram elas que me trataram. Só não quero que eles cometam os erros que eu cometi, mas o que eu quero é que eles passem pelas dificuldades. Tem que passar. Filho tem que enfrentar decepção, filho tem que enfrentar não. Você tem que frustrar o seu filho de vez em quando, porque o mundo, a vida, não vai dizer sempre sim para ele, e ele precisa lidar com essa situação. O líder servo é aquele que se deixa servir pelo trabalho de outros. Você é líder, você deixa servir. Pedro não queria ser servido, mas Jesus queria servir. Vai ter hora que alguém vai lhe servir. Receba, 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 né? Às vezes a gente fica com dificuldade de receber. Eu estava de férias agora, em janeiro, e um pastor me ligando, me mandando mensagem, querendo conversar comigo, um pastor lá de Natal. E eu lembrava dele, porque um dia ele passou aqui de viagem, aqui na 242, e me ligou: Júnior, estou precisando ver alguma coisa no carro e tal, e me indicaram o seu nome. E eu fui para recebê-lo. Resolvemos o problema do carro. Eu liguei para o pastor Ivan. Disse: pastor, tem um pastor aqui para a gente levar para almoçar, o senhor vai comigo? Pastor Ivan, na hora. Pastor Ivan foi almoçar, a gente foi almoçar com ele, com a família dele, com o ministro de música dele que estava junto. A gente começou a conversar, e ele disse: eu tenho um filho por nome Joabe, que trabalha na Ali. Ele dizendo, né? Eu disse: interessante, meu filho aqui trabalha na Ali e a Joabe também. Ele pegou o telefone, ligou para o menino dele, disse: não, meu pai, esse Joabe aí da Ali, aí em Luiz Eduardo Magalhães, eu converso com ele todos os dias. Você vê como é que é as coisas. E aí passou a gente e tal. E agora eu estava de férias lá em Natal, e ele mandando. E aí um dia ele disse: eu quero almoçar contigo. Aí ele disse: eu tenho uma casa de praia aqui em tal lugar, você vai para lá para a gente almoçar juntos. Eu disse: pastor, não posso, porque eu já tenho uma reserva lá, e minha mulher, minha filha quer ir para esse hotel, e a gente vai mudar desse para o outro, a gente precisa chegar no horário. Ele disse: então você vai vir antes aqui na minha casa em Natal. Aí eu peguei o carro, ele mandou a localização, e eu cheguei em Ponta Negra ali em Natal. Daqui a pouco a localização me coloca num condomínio que só a entrada. Eu disse: meu Jesus, que é isso aqui? Aí na minha incredulidade, disse: o pastor não mora num lugar desse. É muita falta de humildade, né? Não é possível. E era possível. Eu liguei para ele, disse: é aí mesmo. Eu entrei. Aí entrei, a gente conversou, e ele brincou comigo assim. Ele brincou assim comigo, irmãos. Ele disse: você está achando que eu moro nessa casa porque minha igreja, sabe, Não, eu sou funcionário aposentado da Caixa, e a minha mulher também. Isso aqui são as nossas economias durante o tempo de trabalho. Mas o que eu quero dizer para você é que ele fez uma mesa para a gente. E aí a mesa cheia de camarão, porque Natal é a região do camarão, e cada um de uns tamanhos que eu nunca vi um negócio daquele. O olho de Silvana e de Joane brilhava, e eu chorava por dentro. De Jesus, eu vou comer o quê? Porque eu não como camarão. Se eu comer, eu morro. Mas aí eu disse para eles: cara, que coisa bonita. Ele disse: não, fica tranquilo, você não come, nós vamos pedir para fazer outra coisa. E foi lá com aquele todo o trabalho e tal. Se eu dissesse para ele: não, 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 não. Às vezes a gente não quer ser servido, e tem alguém ali disposto a servir você. Ele me disse: a maneira como você me tratou em Luiz Eduardo Magalhães, todas as vezes que você vier a Natal e não quiser se hospedar em hotel, você tem essa casa para ficar, e tem a nossa casa da praia se você quiser ficar lá. Quem serve é servido, quem serve é abençoado. Que você, meu querido, possa viver para servir. Eu estou me batendo aqui só para a gente ir para o último ponto. O líder servo é aquele que tem uma vida abençoada por causa da obediência a Deus. Versículo 17: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem.
A gente acha que servir vai tornar a gente infeliz. Não. Bem-aventurados são os que servem. Bem-aventurado é quem serve. Feliz é quem serve. Pratique o serviço. Viva o serviço em nome de Jesus.